Olá, amigas. Aqui quem está falando é o Leverson Faria Lamounier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp. Eu sou construtor da teoria econômica quântica, que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Eu estou explicando para vocês e ela prova que o entendimento sobre inflação está errado. Então, na verdade, toda a estabilidade econômica do preço da moeda está justamente em alta inflação, que é uma baixa desinflação, com uma taxa de juro muito baixa, onde a economia funciona da melhor forma. É como você olhar para cá, para esse ponto. Bom, e aí eu deparei com uma situação original muito interessante sobre a teoria da inflação cósmica. Então, você só é capaz de entender a inflação cósmica ou a origem do universo, como que se dá essa expansão do universo ou a contração do universo, você entendendo de fato o que é inflação. E, portanto, a teoria econômica quântica explica com fidelidade o que é inflação, não só do ponto de vista teórico, conceitual, como do ponto de vista geométrico, matemático. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Passa aqui para frente. Olá, amigos, olá, amigas. Então, eu vou explicar para vocês novamente, trazer um segundo momento, um segundo vídeo sobre a explicação da inflação cósmica. Você digita aqui no YouTube Leverson Costa, que você vai ver 01 teoria da inflação cósmica, entre parênteses, origem do universo, explicada pela teoria econômica quântica. Então, esse daqui é o segundo vídeo. E o que eu vou explicar aqui para vocês? Trazer um detalhe aqui dessa explicação, que é o problema da planura. Que é o problema da planura. E esse problema da planura, ele está aqui presente nesse gráfico. Ele está presente nesse gráfico. Então, veja, então é isso que eu vou mostrar para vocês, o problema da planura. Então, veja, toda a estabilidade econômica da moeda e do preço está em alta inflação. Por quê? Porque vai cair numa colinearidade inflacionária. Então, portanto, uma inflação de 100% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. Então, esse gráfico aqui ele mostra duas coisas. A inflação de um lado e a deflação de outro lado. Então, elas têm relação inversa. Uma inflação alta significa uma deflação baixa. Uma inflação baixa significa uma deflação alta. De que forma? Está vendo os números negativos aqui? Números negativos inteiros, números positivos inteiros aqui. Os números positivos inteiros é a inflação, os números negativos inteiros é a deflação. Deflação é contração econômica. Inflação, e você tem inflação econômica. Então eu vou explicar esse problema da planura novamente usando o conceito de economia. Por quê? Porque conceitualmente o menos 8 ele é menor do que o menos 7, que é menor do que o menos 6, que é menor do que o menos 5 e assim por diante. Certo? Por isso que, por exemplo, uma deflação de menos 1, ela não é igual a uma inflação de 1%, apesar da geometria estar mostrando isso. Porque conceitualmente, menos 1 ele é menor do que o 1. Então, nesse caso, na inflação cósmica, o que é inflação cósmica? Então vamos pegar aqui, que com esse laser aqui, e com esse corpo aqui, ó, jogando esse corpo de baixo para cima e de cima para baixo, eu explico a origem do universo e como que se dá essa expansão do universo e a contração do universo. Então, o que é inflação cósmica? Que é um conceito, que é uma teoria de Alan Guth. É um período de expansão exponencial. Ó, é um período de expansão exponencial. Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui, essa curva, ela aproxima de uma curva exponencial, crescente. Se você olhar essa curva da inflação, ela é aproximadamente uma curva de uma exponencial decrescente. É o poder do sinal, é o poder do símbolo. Então, continuando. Então, a inflação, ou melhor dizendo, se você olhar esse gráfico aqui, a geometria desse gráfico, é a mesma geometria a geometria de um copo que eles usam, tipo um copo, um formato de um copo, que eles usam para explicar a inflação cósmica. É a mesma geometria, se você olhar, só para você ver.
Então, o que é inflação cósmica? É um período de expansão exponencial extremamente rápida do universo. Aonde está esse sinal aqui? Está aqui, ó. Então, a expansão do universo, ele dá desse ponto para esse ponto, a expansão do universo. Ou seja, a expansão do universo, ele se dá de baixa inflação para alta inflação. Então, ele é daqui para cá. E você está vendo que no centro desse gráfico, tem o quê? O sinal do corpo em queda livre. Ou você arremessar o corpo de baixo para cima. E aí ele fala, ó, então, inflação cósmica é um período de expansão exponencial extremamente rápida do universo. Então, daqui para cá, a velocidade desse ponto para esse ponto é maior do que daqui para cá, e assim por diante. Então aqui, ó, velocidade, ó. Então a expansão do universo é isso aqui, ó, de baixo para cima. Esse ponto rápido. Por isso tem uma velocidade muito rápida. Então ele se dá a expansão do universo. E aí o universo ele vai se expandir ao longo do tempo. Agora, se você quer voltar para a origem do universo, é de cima para baixo. Porque a velocidade nesse ponto aqui é menor do que nesse ponto, que é menor do que nesse ponto e assim por diante. Então, daqui para cá é voltar à origem do universo. Daqui para cá é a expansão do universo. Então aquilo que eu expliquei. Então, no momento inicial, houve uma grande explosão. Então houve uma expansão muito rápida do universo que a gente chama de um transiente de expansão. Então houve resfriamento muito rápido no momento inicial da expansão do universo, como você também tem uma pequena temperatura que está a deflação. Então você tem ao mesmo tempo a expansão do universo, significa o universo se expandindo, a inflação, portanto, aumentar a inflação significa a expansão do universo, o universo esfriando, mas ao mesmo tempo você tem do outro lado uma pequena deflação, que é a contração do universo, o universo tem uma pequena contração, significa que ele também está aquecendo. Só que o esfriamento do universo é maior do que o universo está esquentando. Então, na verdade, é uma pequena assimetria. Existe uma assimetria entre a expansão do universo e a contração do universo. Então, o universo está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Então, por isso que, no final, ele cai numa figura desse tipo. Igual o quadrilongo da maçonaria. É o quadrilongo da maçonaria, que uma parte é menor do que a outra, entendeu? Então, essa parte menor é como que é a temperatura. É o calor. Essa parte maior é a expansão do universo. Uma é a contração do universo, a outra é a expansão do universo. Correto? Então, o que esse gráfico vai mostrar? Ele vai mostrar que ao longo do tempo, esse universo vai expandir, vai continuar expandindo, sempre esfriando, mas também com uma pequena deflação ao mesmo tempo. À medida que o universo, toda a expansão do universo tem uma pequena contração que a gente chama de deflação. Mas elas têm relação inversa. Só que vai chegar num momento que vai cair numa colinearidade inflacionária. Aquilo que eu falei, uma inflação de, vamos supor, a expansão do universo 100 é a mesma coisa da expansão do universo 1000. Que cai numa colinearidade inflacionária da expansão do universo. Uma colinearidade da inflação cósmica, de Alan Guth. Ok, então, para você entender melhor esse vídeo, você tem que voltar no vídeo número 1, que eu já quero ir logo para o problema da planura. Ou melhor, antes de entrar nesse problema da planura, sempre é importante que as bases da explicação do universo. Está vendo esse laser aqui? Essa intensidade do laser, ele cai também com essa função 1 sobre x ao quadrado, que é esse gráfico. Não é à toa que nessa teoria da inflação cósmica, ele cita energia do vácuo, que ele chama de energia gravitacional repulsiva, que também é esse gráfico aqui é o gráfico da energia da força gravitacional, né? Porque a teoria econômica quântica ela é clássica e ela é quântica ao mesmo tempo. Força gravitacional, força elétrica, que é a função 1 sobre x ao quadrado, é um efeito clássico. Mas esse laser, a intensidade desse laser é um efeito quântico. Por isso que é uma teoria semiclássica. Então, para você entender o universo, a teoria que explica o universo, a expansão do universo, a contração do universo, é uma teoria semiclássica, que é essa teoria aqui. Correto? Então, aí veja,
essa é a intensidade do laser. Aqui nesse ponto, que é a origem do universo, que é esse ponto aqui, a intensidade do laser aqui ele é muito forte. Mas à medida que o universo vai expandindo, essa intensidade aqui, já nesse ponto, ela é menor do que aqui. Ou seja, aqui é mais frio do que aqui. E assim por diante. Como essa intensidade do laser é K1 sobre x ao quadrado, ele também é esse sinal aqui. Ó. Ele é esse sinal. Então o universo está expandindo o tempo todo, porque é mais fácil a gente controlar o calor, é mais fácil a gente controlar o frio do que controlar o calor. É mais barato para o homem controlar o frio do que controlar o calor. Por exemplo, no momento de calor, você gasta muita energia. Você paga a sua conta de energia, ela é muito mais cara, porque você precisa ligar o ar-condicionado para controlar o calor. Então é muito mais caro. Mas no momento de frio, basta você comprar um casaco bom, que você vai usar esse casaco o tempo todo para controlar o frio. E sai muito mais barato. Por isso que o universo ele sempre está expandindo. Mas chega um momento que ele vai deixar de expandir. Porque cai numa inflação cósmica, uma colinearidade de inflação cósmica. Cai numa colinearidade. Esse gráfico aqui é melhor que eu fiz no Excel. Tá vendo? Então ele cai, tá vendo esse ponto aqui é igual a esse ponto. Por quê? É como que colinearidade da inflação cósmica é como que está no mesmo potencial. Então uma inflação de 100% é a mesma coisa de uma inflação de 1000%. Por quê? Porque está no mesmo potencial. Agora, beleza? Aí eles falam do campo escalar. Então fala que é o campo escalar, isso aqui é o campo escalar. Por quê? Porque essa função sobre x ao quadrado é a área. X ao quadrado é a área. Que área? A área da expansão do universo. E aí, portanto, aqui dentro dessa área está o campo escalar, que é essa figura aqui, que você vai entender como Teorema de Pitágoras. Entendeu? E você vai entender como Teorema de Pitágoras. Então isso é o campo escalar. Então, aí você vai ver que a inflação cósmica ela é uma sequência de Fibonacci. Porque eu já provei que a sequência de Fibonacci, que ela sempre é o início de um ciclo, é o fim de um ciclo e o início de outro ciclo, é essa Sefiró da árvore da vida, número 9. O que é o 9? É o fim de um ciclo e o início de outro. Que significa o verbo, o logos, o princípio criador. Justamente o que é a expansão do universo. A origem do universo tem a ver com o princípio criador. A expansão do universo tem a ver com o princípio criador. Por isso que é o isóide 9. Eu tenho essa prova aqui também no Instagram, aqui no YouTube. E portanto é uma sequência de Fibonacci, tá vendo? Ó? X ao quadrado é isso. Z ao quadrado é isso aqui. Y ao quadrado é isso aqui. E portanto isso é a expansão do universo. Porque no final essa área aqui, que é essa área aqui, ó. X ao quadrado, como você pode entender. E aqui, e portanto você sempre tem essa sequência de Fibonacci, que é um retângulo. Então você tem expansão e contração. Então a inflação econômica ela corresponde à expansão do universo. A deflação econômica significa a contração do universo. Mas elas estão trabalhando o tempo todo juntas, uma ao inverso da outra. Correto? Então, e esse 1, que é U? É a unidade, é a razão universal. Porque o isóide 9 é a razão universal que sempre existiu, que constrói esse universo, que é o princípio criador. E quem é o 1? É tipo essa razão universal que está distribuindo a sua... Está derivando, está dividindo a sua grandeza. E aí, dentro da expansão do universo, tem tudo isso, que ele fala aqui do modelo padrão, as partículas. Agora a gente vai entender o que tem dentro desse universo. O que eu estou explicando para vocês, como que se deu a origem do universo, que é isso aqui mesmo, como que se dá a origem do universo e como que você faz para voltar a esse universo original. E aí agora que cabe o homem entender o que tem dentro desse universo, por exemplo, das questões elementares, a física de partículas, enfim, todo o resto. Então nunca se pode esquecer que o homem, nós somos uma biologia que nós temos a função para entender o que tem dentro desse universo. N conhecimentos. Correto? Então explicado isso aqui. Então agora o que é o problema da planura? O problema da planura que ele fala aqui, ó, a inflação esticou o universo de tal forma que sua curvatura se tornou quase nula. Sua curvatura se tornou quase nula, tornando quase plano, como observamos. É justamente aqui. Daqui não é um plano, aqui é um plano,
Aqui outro plano, outro plano, outro plano, outro plano. Não é isso? É a expansão do universo, é um plano. Então, nesse momento, você tem esse plano. Então, o próprio gráfico mostra os planos, a planura. Ou seja, uma curvatura zero aqui, ó. Isso aqui, ó. Plano, outro plano, outro plano, outro plano, outro plano. E o universo está se expandindo justamente nisso. Dessa forma que você olhar dessa forma. Porque isso aqui é um retângulo, mas esse retângulo é uma soma de áreas quadradas. Justamente isso. Então o problema da planura está aqui, ó. Aqui é um plano, aqui é outro plano, aqui é outro plano, aqui é outro plano. Mas a frente de onda desse laser é justamente isso. Aí aqui é um. Aqui, aí ele vamos supor, aí você olhar para a frente de onda desse laser, é um. Depois é 1 ao quadrado, depois você tem 2 ao quadrado, que é 4, aí você tem uma área 2 vezes 2. Aqui 3 ao quadrado é 9, então a área 3 vezes 3. Aqui é uma área 4 ao quadrado, que é 16, é uma área 4 por 4, que é justamente isso daqui. Então vamos supor, aqui, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, aqui, essa área é esse ponto inicial, 1 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado, que é 4, é isso aqui. Aqui é 3 ao quadrado, que é 9, é isso aqui. E aí você vai formando. E aí você vai construindo o quê? Uma sequência de Fibonacci. Que é a origem da vida, da biologia, tudo isso. Então o que eu expliquei? Justamente a inflação esticou, justamente que ela está esticando. Então você tem inflação de um lado, que aqui é a expansão do universo, está desse lado, e lá está a contração do universo. Mas ele está fazendo isso. Então no final ele faz isso. Né? Mas tem uma leve assimetria entre inflação, que é a expansão do universo, e deflação, que é a contração do universo. Então, ao mesmo tempo que o universo esfria, ele tem um pequeno recuo para ele aquecer. Mas a tendência é sempre o universo está expandindo, mas ele vai cair numa colinearidade que ele vai deixar de expandir, porque ele já não tem mais efeito. Então, a função do homem, na verdade, é explicar o que tem dentro desse universo. Aí você, por exemplo, as questões elementares, a física de partículas, que vai entender as partículas elementares na construção da matéria, os átomos, a biologia que somos nós, essa coisa toda. Né? Então é isso daqui. Então isso daqui está correto. Então a teoria econômica quântica, ela explicou corretamente a inflação cósmica, essa teoria da inflação cósmica. Então foi preciso entender como funciona a inflação mesmo, inflação econômica, para você compreender corretamente essa teoria da inflação cósmica de Alan Guth, de Stephen Hawking. Engraçado que a maçonaria fala do universo, o grande arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo. Então por isso que eu tenho essa capacidade de explicar a origem do universo. Então é isso. Bonito, né? Bonito, bonito, bonito. Obrigado.